Então, beleza, pessoal, vamos lá retomar aqui o assunto de CSS. Na última aula, a gente parou aqui, a gente começou a falar de Box Model, né, esse elemento aqui, né? Eu disse que alguns elementos da nossa página vão conter esses quatro, né, elementos aqui, né? Assim, conteúdo, parent, border, imagem. Nessa, eu vou falar, assim, eu vou dar mais detalhes assim que esse box model, tá? Porque eu vou falar dos tipos de display e block inline. Aí isso aqui vai ficar um pouquinho mais claro, tá? Então, eu já falei de um desses elementos que aborda e a gente vai continuar aqui falando, né? Dos demais elementos. Falei de borda arredondada também. Vamos continuar aqui. Vocês fizeram esses exercícios aqui também, né? Vamos continuar aqui falando do Peri, né? O Pairing, no caso, né, eu já falei, né, já me adiantei na última aula, o Pairing é o espaço que é o espaço entre conteúdo e a borda, certo? Eu acho que até que a gente já falou, fez um Pairing aqui, né? Deu algum exemplo de Pairing, tá aquele aqui, ó. E eu mostrei, né? Que assim, se você coloca um Pairing de 0%, que é o padrão, né? Esse aqui é o padrão, então o conteúdo vai ficar colado na borda, tá vendo? Tá? Aqui tá até ultrapassando por quê? Porque tem esse arredondamento, né? Mas isso aqui é o comportamento padrão, tá, pessoal? O padrão é pairing zero. Se você não definiu o pairing de um dado elemento, o padrão dele vai ser pairing zero, tá vendo? E Ctrl R aqui permaneceu com aquele overflow aqui, né? Tá ultrapassando a borda aqui, né? Deixa eu acessar aqui o nosso... A gente poder ver aqui os elementos, né? Já falamos bastante sobre esse cara também, essa caixinha aqui, né? Que você pode gerenciar, né? Aqui, quais são os estilos que você quer aplicar nesse cara aqui, né? Então, você pode desabilitar um estilo, você pode retomar um estilo. Esses estilos que estão aqui de baixo são os estilos padrões do browser, mas você pode sobrescrever ele, porque os estilos que pertencem ao browser, eles têm pouca prioridade, né? Se você chegar aqui e dizer, não, eu quero que a propriedade de display desse cara aqui seja igual a inline, aí, no caso, já muda completamente aqui meu elemento, tá vendo? Já muda completamente, por quê? Porque a borda aqui, no caso, não é uma coisa muito típica de um elemento inline, tá? Você pode até colocar uma borda aqui para esse cara quando o conteúdo é pequenininho, né? Por exemplo, o Loren aqui, você pode até colocar assim, mas um conteúdo com várias linhas já fica meio bagunçado assim, né? Então, assim, borda é uma coisa que é mais do tipo block, e eu vou falar daqui a pouco mais sobre o que é esse display aqui, essa propriedade display faz parte da aula de hoje, tá? Então, eu vou retomar aqui, porque o div, no caso, ele é um elemento que, por padrão, é o elemento block aqui. Então, a gente não precisa sobrescrever nada, tá? Então, tá aqui. Então, assim, o nosso pairing, né, é isso, né, pessoal? É o espaço entre a borda e o conteúdo. Vou botar de novo, por exemplo, agora, né, 10 pixels, certo? Vocês vão ver que a coisa que estava colada aqui na borda não está mais, né? O texto estava colado na borda e agora não está mais, certo? Eu posso, assim, ao invés de colocar um comando só pairing, eu posso também colocar um pairing específico para cada lado, para cada um dos quatro lados aqui do meu elemento, né? Então, eu posso botar, por exemplo, um pairing left, igual, por exemplo, a 10 pixels, pairing top, por exemplo, igual a 20 pixels, um pairing right igual a 30 pixels, um pairing bottom, tá aqui, igual, por exemplo, 40 pixels, certo? Se a gente fosse seguir a ordem mesmo, a ordem é essa aqui, né? Sim. Vocês vão já entender que ordem é essa aqui, né? Right, isso. Então, assim, eu posso definir então, um pairing para cada lado. Você vê que aqui, né, a da borda do conteúdo é grande, para cá não é tão grande, aqui é bem grande, para cá é bem grande também, então, né, a gente pode fazer isso, né? Tá aqui, olha. Vê que essa cara aqui foi até sobrescrito, né? Eu não apaguei, né, o pairing 10%, mas foi sobrescrito por essas propriedades que são mais específicas aqui, né? Mas olha só, eu tenho, então, a opção de colocar 10 comandos, 10 atributos com seus respectivos... Aliás, 4 comandos, né? Desculpa, 4 comandos com seus respectivos valores.
Mas eu também posso utilizar esse cara aqui, o pairing aqui, para definir num comando só, numa linha só, esses 4 valores aqui. Posso chegar aqui e botar, não, o pairing do topo é igual a 20, o topo do right, o canto direito é igual a 30, do bottom é igual a 40 pixels, e do left igual a 10. Tá? Então, assim, se eu seguir essa ordem, assim, eu levei que é right, bottom and left. Né? Então, assim, seguindo o sentido horário, começando do topo, né? Eu vou conseguir definir exatamente, né, o que está sendo especificado aqui nessas 4 linhas. Então, eu posso até apagar essas 4 linhas que o meu elemento vai continuar exatamente da mesma forma. Olha só, não mudou nada aqui. Tá? Se eu não especificar aqui, se eu especificar só 2, então esse cara aqui, o pairing aqui, ele vai ser de cima e de baixo, o pairing vertical, né? Esse aqui vai ser o horizontal. Tá? Se eu especificar 3, então assim, o pairing vertical vai ser 20 para o topo, 5 para o bottom, e o horizontal vai ser sempre 30, tá? Mas isso aqui raramente é usado, né? A gente usa, né, talvez, né? Ou então com 4 elementos, apesar de ser raro também, tá? Mas é só para vocês entenderem a lógica, né? Se eu informar só um, então esse 20 pixels aqui serve para os 4 lados aqui do elemento, tá? Mesma coisa as margens, pessoal, tá? A margem aqui é o espaço entre o elemento, né, o div, e o restante da página que está em volta do div, tá? Esse cara aqui, padrão, ele tem margem 0. Vocês podem até ver aqui, olha só, a margem desse cara, olha, não definida, tá vendo? A borda a margem desse cara. Por que tem um espaço aqui, então, pessoal, olha, entre o elemento e a borda do browser? Já que esse aqui, a gente tem só um div, né, dentro do body, não tem mais nada, né? Por que tem um espaço aqui entre o body e o div? É porque o body, ele tem uma margem de 8 pixels por padrão, olha só. O body tem uma margem, tá? Então, o body, no caso, ele está começando aqui. O restante aqui é a margem do body, tá vendo? Então, o que eu posso fazer aqui? A gente pode apagar, né, a margem do body. E aí, nesse caso, né, o nosso elemento fica encostado na parede do browser, digamos assim, na borda do browser, né? Mas eu posso chegar aqui, não, eu quero, para o div, eu quero uma margem ali de 10%. Tá? Aí sim fica afastado, né, de novo, né? Tá, pessoal? É importante saber, tá? Que o body tem uma margem, tá? Embora seja muito comum a gente fazer isso aqui, né? A gente falou de seletor universal na última aula, uma coisa que é muito comum é de zerar a margem de tudo, de todos os elementos, né, da página, para que a gente tenha a oportunidade de definir a margem que a gente quer, né? Tá? Então, isso é uma coisa que é comum a gente fazer, tá? A gente está, tipo, zerando a página aqui para que a gente possa, assim, para cada elemento especificar, né, as coisas que a gente quer, sem utilizar o padrão do browser, né? Porque nada assim, se eu tirar isso aqui, né, e o body vai colocar aqui uma dada margem de 8 pixels, é porque 8 pixels é o padrão do browser para o body, certo? Deixa eu ver se está aqui no estado. Tá aqui, olha só. Tá vendo? Olha só. User agent aqui, olha, ele define uma margem de 8 pixels por padrão, tá? Por padrão. E aí, se eu quiser mudar isso aqui, eu posso mudar, por exemplo, definindo aqui, né? Usando o seletor universal aqui, ou então botando o body aqui, né? Aqui. E aí, como método, o método embarcado, ele tem prioridade em relação ao o método embarcado de inserção de conteúdo CSS na página, né? A gente está usando o método embarcado aqui, certo? Com a tag style. Como ele tem prioridade em relação ao CSS definido pelo browser, né? A gente viu sobre prioridades, né, também na última aula. Então, né, esse cara aqui é cortado, né? Esse cara aqui é cortado e esse cara aqui passa a ter prioridades, certo? Da mesma forma como o pairing, eu posso definir aqui, olha só,
né, uma margem para cada canto, tá vendo? Posso fazer isso. Margem para cada canto. E aí, né, vai ficar mais ou menos assim aqui a página, certo? Tá? E eu também tenho, né? Posso definir também margem top, margem right, margem bottom, margem left. Eu posso definir também igualzinho fiz o pairing, tá? Então, o pairing e a margem, exatamente a mesma lógica, né? Esse cara aqui, o que eu fiz aqui? Esse cara aqui também é a margem topo, margem right, margem bottom, margem left, tá? Seguindo o sentido horário, começando do topo, tá? Eu fiz aqui, pessoal. Na realidade, isso aqui, eu ia fazer na realidade. Não era colocar uma margem aqui, eu queria, né? Eu me atrapalhei em algum momento aqui, que eu não lembro qual que foi, pessoal. Mas tá aqui, né? A margem aqui, ó. Eu posso fazer dessa forma aqui, certo? Não sei se eu peguei daqui, movi para, sei lá, o que eu fiz aqui. Mas tá aí, ó. Tá uma margem definida para cada canto. Começando do topo, né? Depois vai para o sentido horário aqui. Beleza, pessoal? Então, isso aí é o pairing, tá? O pairing, você pode definir, por exemplo, você usa a unidade aqui, né? Geralmente a gente usa pixel mesmo, tá, pessoal? Para margem e para pairing, geralmente a gente usa pixel. Eu não lembro de ter visto uma outra unidade aqui para esse caso aqui, tá? Aqui no slide está dizendo que a gente usa porcento também, a gente pode usar porcentagem, mas esse porcentagem é estranho de utilizar aqui, né? Porque esse porcentagem aqui, ele tem relação à largura do pai, né? Então, assim, por exemplo, aqui, pairing de 20%, ele está pegando 20% da largura do body, né? Eu acho estranho, né? Assim, você usar percentual aqui. Então, senão, não faz muito sentido. A gente sempre usa isso, tá? Então, tá aqui, né? A porcentagem quer dizer isso aqui, beleza? A gente tem, né, esses comandos individuais aqui, pedem para cada um dos cantos ali do elemento. E está aqui a lógica, né? Primeiro eu defino o pairing do top, depois o right, bottom e left. Tá? Margem, exatamente a mesma lógica. Está aqui, olha só, uso, né, tamanho ou percentual. Geralmente usa pixel também para margem, tá? Aqui a gente está definindo a margem. Aqui ó, a margem vertical, isso aqui é a margem horizontal, tá? Aqui para duas imagens. São duas imagens aqui, né? 2 MG, certo? Então, beleza. É a mesma lógica do pairing, certo? Tá bom, pessoal? Dúvidas aí? A Letícia está perguntando aqui, né? Tá bom, Letícia, tranquilo, tá? Quando eu poderia usar a medida REM? Olha só, a medida REM ela é mais usada para fontes. Para fontes, tá? Deixa eu fechar aqui. É usada para fontes. Por exemplo, no Bootstrap, atualmente o REM é muito utilizado para fontes, né? Porque assim, o REM ele quer dizer o tamanho o tamanho da fonte. Ele é uma propriedade, é uma unidade, né, relativa, e é relativa ao tamanho da fonte da tag HTML. Então, olha só, convenhamos que é interessante. Olha só, deixa eu passar a lógica aqui para vocês. Olha só. Eu defini aqui, por exemplo, o HTML aqui. O font size desse cara aqui vai ser, por exemplo, igual digamos, seja igual a 12 pixels. Isso aqui é o tamanho de fonte padrão do meu site. É o tamanho de fonte padrão do meu site. E aí eu posso dizer, não, quando for um H1, eu quero multiplicar essa fonte padrão por, digamos, 1.2. Né? Eu quero que, quando é H1, eu quero que o H1 ele seja apresentado em 1.2, digamos, 1.8
do tamanho de fonte padrão que eu defini aqui na tag HTML. Então, eu vou botar aqui, por exemplo, font size é igual a 18, não, na verdade, 1.8 rem. Porque aí vai ser igual a 1.8 o rem. 1.8 vezes o tamanho de fonte definido para HTML. Então, é conveniente no sentido de que eu consigo definir o tamanho de fonte todo relacionado, né, todo relativo a esse tamanho que eu defini aqui em cima. De forma que se eu quiser, por exemplo, diminuir geral, né, diminuir todas as fontes da minha aplicação, eu boto só, por exemplo, 10 aqui. Aí todas as fontes que eram relativas a esse cara aqui passam a diminuir também, tá? Então, assim, é uma coisa bem conveniente, né, esse rim aqui, tá? Expliquei a dúvida, Luiz? É mais para a fonte que a gente usa mesmo, tá? Beleza. Aí, sombra de caixa, vamos aqui ver sombra de caixa. Eu vou tirar esse cara aqui. Vou botar aqui uma... Pessoal, alguém está com o microfone ligado aí. Uma margem padrão para esse cara aqui. Um padding, vou botar um padding menor, 4 pixels, tá bom? Margem, vou tirar essa margem aqui. Aí meu elemento. Estou diminuindo no lugar errado aqui. Vou diminuir aqui. Aí. Essa aqui é meu elemento. O Box Shadow, ele é uma propriedade que me permite eu definir uma sombra para o meu elemento div, tá? E essa propriedade, ela tem um conjunto de valores aqui. Os dois primeiros valores são, aqui no caso, o offset horizontal e vertical da minha sombra. Esse cara aqui, vou botar um valor maior aqui. Esse cara aqui é o offset horizontal, esse aqui é o offset vertical, e vocês vão ver a hora que é offset. Olha só, offset é isso aqui, tá vendo? O quanto que a sombra desloca. Tá? Então, no caso aqui, olha, eu coloquei que a sombra desloca 4 pixels para a direita, nesse caso aqui, 4 pixels para baixo, né? Tá aqui, mostrando aqui, certo? A gente pode botar uma coisa só para ficar unificado, certo? Aí uma sombra com o mesmo padrão, certo? A terceira propriedade, ela é o blur. Blur, a gente conversou sobre... o blur, ele mostra... Eu estou tentando traduzir para português aqui. É uma espécie de borrão. Quer ver? Só, vou botar, por exemplo, px, ó, 4px. Ele diz quanto que o troço borra, tá vendo? O quanto que a sombra borra, né? Blur é basicamente isso, é um borramento, né? Não sei qual seria a melhor tradução para o português, tá vendo? Mas é isso, né? Ela fica borrada, tá vendo? Dá uma cara mais de sombra, né? Porque antes, né, tava assim, bem sólida a sombra, e aí o blur, ele cria aqui uma espécie de borrão para a sombra, certo? Além do blur, eu também tenho o spread. O spread, no caso, que seria a quarta propriedade, quarto valor, aliás, ele define assim, o tamanho da sombra. O quanto que a sombra ela assim, o tamanho dela, né? Então, se eu botar 10px, para vocês verem o tamanho, botar uma coisa bem grande, olha só, eu vi que fica bem maior aqui, olha. Deixa eu botar aqui uma largura menor para esse cara aqui. Vou botar, por exemplo, igual a 200 pixels. Certo? Então é isso, né? Deixa eu também diminuir também o tamanho do texto aqui. Tá vendo? Então, o spread é isso, né? O spread, ele faz a sombra crescer, tá? Você vê que, assim, apesar de que eu coloquei que o offset o offset que, no caso, é para a direita e para baixo, mas como a sombra cresceu, 10 pixels cresceu mais do offset, então a sombra aparece até em cima do lado também, tá?
Mas o spread, geralmente, a gente bota um valor pequeno, tá, pessoal? 1 pixel, 0 pixel, é um valor que é pequenininho aqui para o spread, tá? Uma coisa que também é interessante informar, porque vocês estão vendo aqui, né, que a sombra ela está aqui para a direita e para baixo, mas se eu informar offsets negativos aqui, ó, então a sombra vai para cima e para a esquerda, tá vendo? Tá? Então isso é legal de saber também. Outra coisa legal de saber também é que além, eu tenho aqui um quarto atributo que é o inset. Aliás, desculpa, pessoal, o quarto atributo aqui no caso ele é aqui a cor. Vou botar, por exemplo, blue. Aí é a cor, tá? E eu tenho, então, na verdade, um sexto valor, que é o inset, que diz se a minha sombra ela vai ficar dentro ou fora do elemento. Então, assim, por padrão, a sombra está fora do elemento, né? Mas eu posso colocar ela dentro, tá vendo? Agora ela ficou aqui dentro, né? Ficou dentro do elemento aqui, tá? Então, assim, esse aqui é um valor que é booleano, né? O inset vai definir que a coisa é dentro, mas se você não colocar nada aqui, vai ficar fora, tá? Beleza? Deixa eu ver esse cara aqui para o black, que é o valor padrão aqui para esse cara. Outra coisa legal também de saber é que você pode definir várias sombras para o elemento aqui. Por exemplo, você pode botar aqui, por exemplo, uma sombra em 7. Uma sombra interna e uma sombra externa, tá vendo? Aqui, olha, uma sombra interna e outra externa, tá vendo? Tá? Assim, então você pode definir várias sombras. Isso eu já vi, por exemplo, algum site criando, por exemplo, uma espécie de sombra arco-íris, né? Porque ele criou várias camadas aqui de sombra, cada um com uma cor. Então você pode colocar aqui várias sombras, tá? Você pode botar aqui, por exemplo, esse cara aqui é red. Aí você pode colocar aqui um cara maior, por exemplo, com um blue. E como é que vai ficar isso aqui, não? Ah, você pode fazer uma coisa assim, certo? Apesar de que a gente não consegue... A gente tende a não abusar dessas coisas, né? Porque o site fica uma papagaiada, né? E é uma coisa que a gente evita ao máximo, né? Mas tá aí, é bom saber que tem as opções, certo? Tá bom, pessoal? Então, essa aqui é o Box Shadow, beleza? Então, a gente tem essas propriedades aqui, eu coloquei, né, o significado de cada propriedade aqui para vocês. Blur, spread, é o tamanho do borrão, isso mesmo. O spread, o cor, né, e o inset, tá? Aqui, olha só, os únicos atributos obrigatórios, os únicos valores obrigatórios é esses dois caras aqui, tá? Se eu botar só um, ele vai dar erro, não vai nem colocar nada, olha só, não vai colocar nenhuma sombra. Tem que colocar pelo menos dois, porque os dois offsets eles são obrigatórios, tá? Então tá aí. Aqui, olha. Aqui ficou mais bonitinho, né? A sombra, né, externa e a sombra interna, né? Também a sombra nos dois, tá vendo? Botei a sombra nos dois aqui. A cor gray, né? Que é cinza. Tá? Então tá aí, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre várias propriedades, tá? Hoje não tem muita, muita coisa conceitual, né? Na última aula a gente falou lá dos seletores, né? Falamos sobre os métodos embarcados, sobre hierarquia de propriedades. Hoje é mais um conjunto de propriedades que a gente vai mostrar para vocês terem um overview aqui da linguagem, tá? Então vamos falar aqui sobre o background. Deixa eu ver se tem alguma imagem aqui. Eu coloquei alguma imagem aqui no desktop. Deixa eu botar aqui, peraí. Essa aqui e aqui. Essa aqui é da aula de manhã que eu botei aqui. Tá. Vamos falar sobre background, então, né? Então, assim, meu elemento está assim. Deixa eu devolver, botar uma coisa bonitinha aqui, né?
preto mesmo, então. Então tá aí, pessoal. Aliás, ficou grande aqui, né? Deixa eu diminuir também um pouquinho. Vou botar 2, 2, 2 e botar 0 aqui. Tá aí. A background, né? O background, ele permite a gente definir, por exemplo, background color. Eu tenho conjuntos de propriedades de background, tá? Por exemplo, posso botar esse windy red aqui para essa propriedade de background color, que no caso ele vai imprimir, né? Vai colocar, né, uma cor de fundo para mim no elemento, tá? O background color a gente mostrou ele, né, na nossa primeira aula, né, que a gente fiz um JavaScript ali que coloca uma cor aleatória, né, no body, conforme o usuário ia clicando, né, no browser, no botão. Vai ficar aqui. Certo? Então, assim, essa aqui é uma propriedade, background color, mas a gente tem outras propriedades aqui também, background. Por exemplo, posso colocar aqui uma imagem aqui na minha página. Uma imagem, aliás, como background aqui da minha... do meu elemento, né? Por exemplo, eu posso colocar aqui, eu acabei de criar aqui, né? Deixa eu ver esse cara aqui, de logo CSS PNG para css.png. E aqui eu vou botar, por exemplo, css.png, certo? E essa imagem, na verdade, é uma imagem que é muito grande, né? O background, ela está bem aqui, assim, olha, assim, o logo, né, do CSS, né? Mas a gente tem aqui, junto com o background image, eu posso definir o background size, e aí define o tamanho da imagem. Como essa imagem aqui ela é muito grande, por isso que não está aparecendo aqui, porque está aqui o logo, tá? Vamos definir aqui um tamanho de imagem tipo igual a, por exemplo, 20 pixels. 30 pixels. Daí, olha só. Tá? Essa aí é a imagem CSS. Tá? O logo do CSS, aliás. Não sei se é um logo oficial ou não, tá, pessoal? Eu acho que alguém fez na internet e colocou ele aí, mas não sei se é oficial ou não. Então tá, já mostrei aqui essas 3 propriedades de background. Eu tenho aqui também uma propriedade chamada background repeat, que diz se eu quero, como é que eu quero repetir essa imagem, né? Porque assim, como é background, a imagem está repetida ali, né? Está repetida. E digamos que eu queira que essa repetição ela aconteça só no eixo X. No caso, eu tenho esse repeat X aqui, que está aqui, olha só. Tá? Ele repetiu só na linha, né? Posso botar repeat Y aqui. E aí, no caso, ele vai repetir só, né, na vertical, tá? E eu posso colocar aqui, por exemplo, no repeat. Se eu botar no repeat, então a imagem vai aparecer só uma vez. Vai aparecer só uma vez aqui, posso aumentar aqui um pouquinho, né, o tamanho da imagem aqui. Certo? Tá, pessoal? Então, assim, essas aí são as propriedades background. Eu tenho também uma outra aqui, que é o background position. Background position. E aqui, no caso, ele vai definir qual é a posição em relação ao topo, em relação ao canto esquerdo do elemento, onde eu quero, né, mostrar a imagem. Né? Digamos que eu quero colocar aqui, por exemplo, eu quero que a imagem ela esteja 20 pixels aqui do meu canto esquerdo e 10 pixels do canto superior. Certo? Aí tá aí, olha só. Tá o position, background position. Eu ainda na aula de hoje vou falar sobre uma propriedade chamada position, né? Não background position, mas position mesmo. É uma propriedade bem importante aí que a gente vai ver também, tá? Então, para as propriedades background, beleza? Aqui é background repeat. Né, assim, aqui estou falando das várias propriedades aqui. Eu já mostrei ali no Visual Studio, beleza?
E aí, como exercício, pessoal, eu vou pedir isso aqui para vocês, tá? Vocês criarem aqui essa página. Essa página aqui, assim, o background do body, ela tem essa cor aqui, tá? E você pode botar a cor que você quiser. Então, assim, é uma cor de fundo. Fora isso, o background do body também, ela possui essa imagem aqui. E aí você pode botar a imagem que você quiser, tá? E aqui dentro do body tem um div, né? Você também pode botar o texto que você quiser também, o título que você quiser, tá? Aí, assim, esse div aqui, ele tem uma borda, certo? Vê que ele tem um sombreamento, né? Tanto interno como externo. Você vê que a cor de fundo, ela é meio transparente também. É um esbranquiçado meio transparente, né? Tá, pessoal? Então, vocês vão utilizar várias propriedades que a gente já viu aqui para fazer, né, esse exercício aí. Então, né, façam esse exercício, coloquem lá ali no diretório CSS e, na verdade, tá. Aí coloquem lá no diretório, tá? Qualquer dúvida é só postar lá no chat. E tá aqui, pessoal, outras propriedades também relacionadas ao tamanho dos elementos. Hoje a aula é bem diferente, né? Basicamente eu falo de propriedades CSS. Eu, quando começo a falar de CSS, eu já fico ansioso para começar logo as aulas de JavaScript, que aí eu fico até mais à vontade, porque eu não sei se, por exemplo, algum de vocês, essa propriedade pode ser meio bobinha, né? São algumas propriedades, mas o fato é que é legal a gente conhecer, a gente ter um conhecimento básico de algumas propriedades, né? Para a gente começar a trabalhar com algumas delas e a gente ter assim, uma familiaridade maior com o CSS, certo? Então, olha só. Aqui, eu já até comecei a definir, né? Eu posso botar aqui, tirar só esse background aqui. Então, assim, aqui essa propriedade width aqui, ela me ajuda a definir a largura do elemento, né? Eu tenho a largura e posso também definir aqui com height a altura aqui também. Eu posso botar, por exemplo, 400 pixels aqui, certo? E tá aí, olha só. Antes, né, a altura estava sendo definida pelo, né, o tamanho do texto, mas agora tem um tamanho muito maior. Sempre lembrando, tá, pessoal, que o meu browser aqui está com zoom, né? O 400 pixels é isso aqui, tá? 200 pixels é isso, 400 pixels é isso aqui, mas como eu estou usando o zoom aqui para vocês verem melhor, então está parecendo grande assim, tá? Beleza, pessoal? E eu posso definir assim, no caso, por exemplo, a largura, eu posso colocar em termos percentuais também. Eu posso usar qualquer unidade de tamanho aqui, pessoal, dentro daquelas unidades que a gente viu. A gente não vai costumar aqui utilizar unidade relacionada à fonte, né? Por exemplo, em e rem, porque isso aqui a gente costuma usar mais com fonte mesmo, tá? Essas duas unidades, né? Mas aqui, por exemplo, a gente pode dizer, não, eu quero que o tamanho desse div aqui seja 40%. 40% vai ser o quê? 40% do total que está disponível aqui para, né, para ocupar aqui dentro do browser, né? O browser ele tem esse tamanho aqui, olha só, tem esse tamanho, né? Eu estou diminuindo o tamanho do browser aqui, e esse cara aqui vai sempre ocupar 40% da largura do pai. É do pai, não é do browser da pai, não é do pai, né? Quer dizer, não é do browser do pai, né? Esse cara aqui ocupa 40% da largura do pai. O pai é o body ocupa só isso aqui, né? E aí 40% é isso aqui, tá? Então, assim, ele vai diminuir indefinidamente, né? E também vai aumentar indefinidamente enquanto eu estou aqui, né, aumentando aqui a largura do browser, né? Mas eu tenho aqui uma outra propriedade que é, por exemplo, o max width, onde eu posso definir uma largura máxima para o elemento. Digamos que a largura máxima do elemento que eu quero botar aqui, por exemplo, seja igual a 300 pixels. 300 pixels. Vou dar um Ctrl R aqui. Então, assim, se eu começar a aumentar aqui o browser, ele vai aumentar até chegar a 300 pixels. Bom, acho que 300 pixels
para 200 aqui, então. E vai aumentar. Nossa, ainda é muito. Aí, pessoal, olha só. Estou aumentando aqui o tamanho do browser, né? O tamanho da largura do body, né? Quando eu faço isso aqui. Quando ele chegar a 200 pixels, ele vai parar de crescer, tá vendo? Agora ele não está mais crescendo, ó. Tá vendo? Então, assim, a gente define com esse max width aqui, né, a largura máxima do elemento. Eu também posso definir aqui, por exemplo, né, a largura mínima do elemento com min width. Tá? Então, aqui no caso, né, eu posso, ele vai diminuindo, né? Calma aí. Opa, não, botei do 100, né? Eu queria botar 100, aliás. Então tá aqui, olha só, ele vai diminuindo, mas vai chegar um dado momento que ele vai diminuir mais, tá vendo? Porque ele chegou, né, a 100, tá? Então, assim, eu tenho essas três propriedades aqui. Eu também tenho o min height, max ou height também. Tem essas outras propriedades também relacionadas com a altura, tá? E tá aí. E o valor padrão para essas propriedades aqui é alto, tá? Alto, no caso, ele vai ocupar todo o espaço que ele tem disponível. Tá? Todo o espaço que ele tem disponível ele vai ocupar, tá vendo? O alto é isso, tá? Todo o espaço disponível do pai, né? Tá bom? Como se assim, o padrão se alto fosse igual a 100%, né? 100% aqui do tamanho do pai, né? Da largura do pai, certo? Então tá aqui. Esse exemplo aqui eu estou mostrando, né? Que a gente vai diminuindo o tamanho da janela, mas vai chegar no dado momento em que a imagem não diminui mais. Por quê? Porque a gente definiu aqui um min width aqui, olha. A imagem não pode ser menor do que em 100 pixels, nem maior que 200 pixels, tá? Isso eu tentei mostrar aqui, não sei se está muito claro aqui na imagem, né? Tá? E dando com transbordamento, vamos ver aqui, a gente acabou de ver aqui um exemplo de transbordamento, né? Eu vou colocar aqui, né? A largura 200 pixels aqui, para 100 pixels. E assim, eu coloquei aqui uma largura e uma altura que é insuficiente para caber todo o texto dentro do elemento, né? Você vê que eu fixei aqui, né? Olha só, se eu tirar a altura, então a altura, no caso, né, do elemento vai, né, ser colocada como alto, né? Então ela vai, o que é o alto? Ele vai, né, crescer o suficiente para poder caber todo o texto ali dentro. Mas como eu defini um limite para a altura aqui, então nesse caso, né, assim o texto não cabe completamente aqui, certo? E aí a gente tem uma propriedade chamada overflow, que é uma propriedade bem bacana, que vai colocar um scroll ali no elemento. Por exemplo, se eu botar aqui, por exemplo, scroll alto, ele vai colocar aqui, olha, um scroll aqui para eu poder navegar no texto, tá vendo? Tá? Então, assim, o que faz isso é a propriedade do overflow, né? O overflow seria uma tradução para transbordamento, né? A gente já conhece o overflow de arquitetura de computadores, né? Até de programação também, quando estoura lá a memória e tudo mais. E a gente tem aqui, né? Para essa propriedade de valores altos, eu tenho a propriedade, por exemplo, visible, no caso, isso aqui é a propriedade padrão, é o valor padrão para essa propriedade, aliás, aí no caso vai extrapolar, certo? Então, assim, o que está transbordando vai ficar visível nesse caso. Tá? Esse aqui é o valor padrão aqui para esse elemento. Eu tenho um hidden aqui. O hidden ele vai esconder aquilo que está transbordando, ó, vai esconder sem colocar, né, o scroll. Tá? Você vê que ele escondeu o texto e não colocou o scroll. E eu tenho outro valor que é o scroll. O scroll, o que é o scroll?
o scroll ele vai colocar esse scroll mesmo que não seja necessário colocar. Então, por exemplo, se eu colocar, por exemplo, Lorem Ipsum apenas aqui, então o scroll vai ficar assim, tá vendo? Meu elemento vai ficar assim, tá vendo? Com scroll, olha só. Mesmo que não seja necessário, está colocando scroll aqui. Tá? Eu tenho aqui, né, a opção de usar scroll overflow Y para colocar só overflow na vertical. Certo? Assim, sumiu horizontal aqui, tá vendo? Eu também posso colocar o X, e aí no caso é um overflow horizontal, tá vendo? Horizontal aqui, ó. Certo? Então, pessoal, isso aí é a propriedade de overflow. E assim, né? Eu posso, assim, olha só. Isso aqui, né? Esse formato de scroll aqui, que é o formato padrão aqui do browser, aqui do Chrome, ele pode ser mudado via CSS também, tá? Tem algumas propriedades que a gente pode utilizar para mudar esse cara aqui. Só que essas propriedades, alguns browsers, elas não servem também. Está tem browser que, assim, mais recentemente o Firefox ele passou a dar essa opção também, tá? Eu posso até mostrar para vocês aqui, olha só. Já uma palhinha do que é do novo CodeBench que a gente está fazendo, né? Está sendo feito em React, né? Aqui no caso, olha só. Tá vendo como o scroll aqui, ele está diferente? Tá? Isso aqui foi porque foi programado, tá? É uma propriedade WebKit, WebKit alguma coisa, WebKit, não lembro exatamente qual é a propriedade, deixa eu ver aqui. Se posso voltar aqui. WebKit. Essa propriedade aqui, ó, WebKit Scrollbar, tá? Ela permite aqui, por exemplo, definir uma largura de 4 pixels quando o cara assim, na vertical, 4 pixels quando é na vertical, o background transparente, tá? Aí, né, tá sendo... O WebKit, pessoal, ele é uma propriedade relacionada com o Chrome, né? Na verdade, com a engine do Chrome. O WebKit, ele é a engine do Chrome, certo? Quer dizer que essa propriedade aqui não vai funcionar, por exemplo, com Mozilla, não vai funcionar com outros browsers. Aqui a gente tem, né, essa questão de prefixos que são específicos para cada browser. No caso aqui do Mozilla seria um MOS aqui, ó. Tá? Um MOS alguma coisa. Com MOS alguma coisa a gente define as propriedades da engine do Mozilla, tá? Olha aí, pessoal, essa é a nova cara do CodeBench, ó. A gente está fazendo aí, né? A gente está colocando aqui ainda, tá? Ainda tem muita coisa para a gente resolver aqui ainda, mas essa aqui está sendo a cara está sendo feito em React, né? O novo sistema, né? Vamos ver se a gente vai conseguir aí terminar até o final do ano. Vamos ver o que acontece aí. Então tá, tá aí a transferimento, né? Falei rapidamente também sobre a possibilidade de você poder mudar o estilo dos scrolls. Você pode mudar os estilos, tá? Não dei detalhes como, né? Porque é uma coisa que eu mesmo tenho que pesquisar, que isso é uma coisa que eu não decorei, não. Eu, quando preciso, vou lá na web, capto as propriedades, boto lá, faço os ajustes que eu quero, e aí eu uso ali na minha aplicação, né? E como eu falei, né, pessoal, eu sempre falo isso aí, sempre reforço, né? A ideia aqui não é a gente decorar as propriedades, aqui eu estou falando um monte de propriedade para vocês, e a ideia não é decorar as propriedades, né? A ideia é assim, eu estou apresentando elas para vocês, vocês vão passar a usar essas propriedades nos vários exercícios, trabalhos que vocês vão fazer, e aí, conforme vocês vão usando, vocês vão meio que decorando, né? Mas não precisa aqui chegar aqui no slide e tentar decorar, porque é uma coisa que eu nunca vou cobrar. Mesmo porque eu não decoro, eu mesmo não decoro as propriedades, eu quando vou, né, eu sei que tem internet que para mim disponível, eu vou o tempo todo aqui catando, né? E aí, com o tempo, né? Assim, conforme você vai trabalhando, você vai decorando. Né? Meio que mesmo você vai decorando, né? Beleza? Tá aqui propriedade overflow.
com os 4 valores aqui, né, pessoal? Tá em aqui ainda. Propriedade, o alto, né, o hidden, scroll, visible aqui, tá? São os 4 valores aqui para essa propriedade, tá? Aqui o hidden, o alto aqui ele vai colocar o scroll, né? O scroll vai botar o scroll obrigatoriamente, né? E esse aqui já é outra coisa, tá? Então a gente tem essas propriedades aí para transbordamento, né? E aí vamos falar de outra propriedade aqui, né? Que é a propriedade display, que é uma propriedade bem importante. Deixa eu só ver se tem alguma pergunta aqui. Dark Mode, Isabelle. Mas ele também tem um modo Light, né? Tem modo Light também, olha só. É só esse cara aqui que fica, né, que fica Dark, né? Aqui a gente fez só a casca do negócio, né? Ele vai permitir vários arquivos, você vai poder editar vários arquivos. Aqui está simulando simulando a submissão, ó. Aí na submissão ele bota aqui um negocinho. Isso aqui é o novo logo do CodeBench. Enfim, estamos trabalhando aí, vamos ver, né, quando é que a gente consegue liberar esse cara aí. Aí, olha só. A gente tem essa propriedade display, que é uma propriedade que é bem importante, tá? Ela é bem importante, esse cara aqui. É uma propriedade que ela define assim, ela ajuda a definir qual o tipo do elemento, né? Como é que ele vai ser apresentado na página. E ele também é utilizado para esconder os elementos também, a gente vai ver isso daqui a pouco, tá? Mas, assim, é interessante a gente falar que os elementos aqui do nosso site, eles são basicamente de 3 tipos, né? E outros também, né? Na próxima aula eu vou falar sobre flex, tem outras coisas também, mas, assim, eles são basicamente de 3 tipos, né? A gente tem os elementos display block, que aí são caras, né? Deixa eu botar uma borda nesse cara, eu tirei aqui disso, hein? Aqui. A história Fox abrindo aqui. Então, olha só. Esse cara aqui, ele é um cara de display block. E o que é um cara de display block? Ele é um cara que, assim, tudo que eu colocar, por exemplo, debaixo dele, aqui, qualquer coisa que eu venha colocar aqui, por exemplo, o Lorem aqui, ó, ele vai ser colocado debaixo do elemento. Você vê que, apesar de ter um espaço aqui para o texto ficar aqui, mas ele não fica nesse texto, mesmo que eu diminua aqui, né? Digamos, eu boto aqui, por exemplo, igual a 200 pixels, né? O cara vai ficar um pouquinho menor, esse texto poderia vir para cá, mas o elemento do tipo block, ele faz uma quebra na página. Ele, tipo, domina uma área horizontal aqui da página, tá? Ele não vai deixar que um conteúdo aqui, ele, venha para cá, porque ele realmente domina essa página aqui, essa área aqui, tá? Esse é o elemento bloco, tá, pessoal? Elemento tipo bloco, por exemplo, é o P, é o H1. Se eu botar, por exemplo, H1 aqui, ó, icomp, você vê que o icomp, aqui no caso, ele vai dominar toda a região da página aqui. Nada vai ficar aqui para a direita. Eu até conseguiria colocar, tá, pessoal? Tem algumas propriedades, a propriedade float, ela permite eu fazer com que as coisas fiquem um do lado das outras aqui, mas assim, por padrão, o elemento block não aceita nada aqui do lado dele, tá? Esse aqui é o block. O elemento típico block é o div também, tá? Div quer dizer divisão mesmo, né? Ele vai realmente criar um bloco de conteúdo ali no meio da tua página, tá? E fora o elemento block, um cara que a gente tem também, o div por padrão é block, tá, pessoal? Não preciso colocar isso aqui, olha, o div por padrão é block. Não mudou nada aqui, né? E um cara que o outro tipo de elemento é o inline. Eu tenho block e tenho inline. O inline, um cara típico inline é o span. Vou comer da noite aí, não tem problema.
É o spam. O spam, tá vendo que assim, eu coloquei esse cara aqui dentro de uma tag, olha só, dentro de uma tag. Você vê que assim, aqui, eu acho que é esse cara aqui, ele segue o fluxo do texto normal. É como se não tivesse nenhuma tag ali, tá? Então, assim, a ideia do inline é ele seguir o fluxo normal do texto da página. Seguir o fluxo normal dos elementos da página sem fazer nenhuma quebra, tá? Por exemplo, posso dizer que o spam aqui, olha, ele tem o font weight aqui igual a 900, vou botar esse cara bem negrito, né? Mas olha só, tá vendo? É esse cara aqui, o spam, ó. E assim, por mais que aqui tenha uma tag, ela não quebra o fluxo do conteúdo, né? O fluxo do conteúdo está seguindo normalmente aqui, tá? Então, esse é o elemento inline, tá, pessoal? E aquele box model que eu tinha falado para vocês, ele está mais associado ao elemento do tipo block mesmo, tá? Né? Por exemplo, que se eu botar aqui, por exemplo, esse cara aqui como display inline, o div, ele por padrão é block, mas eu estou mudando aqui o comportamento padrão dele para esse inline, você vê que já fica uma coisa meio bagunçada, né? Tá vendo? Então, assim, o box model é uma coisa que é típica do elemento block, tá? O inline, a ideia dele é seguir fluxo do conteúdo mesmo, tá? Beleza? Então, vou tirar esse cara aqui para não ficar tão avacalhado assim. E eu tenho também, assim, outro elemento. Por exemplo, vou botar, por exemplo, uma borda aqui, ó. Uma borda. Cara, esse Firefox abrindo aqui, ele só abre quando eu clico aqui, né? Não sei se é o plugin que eu instalei recentemente. Mas tá bom. Vou botar aqui, por exemplo, uma borda de 2px, sólido black. A borda vai ficar direitinho aqui, porque na verdade aqui está só, né? Se fosse mais de uma linha, ficaria avacalhado, mas a borda ficou legal aqui, né? Se eu definir aqui, por exemplo, uma largura para esse cara, vou botar, por exemplo, aqui 400 pixels, ele não vai obedecer essa largura. Por quê? Porque o elemento inline, ele não tem largura. Ele segue o fluxo do conteúdo. O que vai definir a largura do conteúdo vai ser o fluxo dele no meio da página. Tá? Então, assim, a largura aqui não se encaixa. Mas eu tenho outro tipo de display, que não é o inline nem é o block, mas é o intermediário entre os dois, é o inline block. É um cara que tem tanto característica inline como block. Esse cara aqui, ele tem largura. Para esse cara, esse width aqui vai funcionar, olha só. Ele botou até, olha só, um scroll aqui, né? Deixa eu diminuir aqui, pessoal. Vou botar aqui 140. Tá vendo? Olha só. Ele está seguindo o fluxo do conteúdo ainda da página. Ele está seguindo o fluxo do conteúdo. Fica mais claro até se a gente botar aqui, ó. Esse cara aqui igual a 300 pixels. Pessoal, é aqui, né? É aqui que eu estou clicando e aparecendo o browser, né? É aqui, olha só. O Visual Studio fica botando essa referência aqui, né? Agora que eu percebi aqui, por que está abrindo esse troço? Ficando sem querer aqui. É porque o scroll aqui ele é meio inconveniente, né? Aparece aqui e você, ao invés de aparecer aqui do lado, né? Tá bom. Tá, então, olha só. Você vê que assim, o elemento inline block, ele aceita a largura, ele aceita a altura, mesmo assim ele segue o conteúdo da página, tá vendo? Aí ele segue aqui, normalmente, o conteúdo da página, o fluxo do conteúdo, tá? Mas a diferença é que ele aceita a largura e a altura, tá? Esse é o inline block. Na próxima aula a gente vai falar sobre o elemento flex, que é uma propriedade um valor bem importante para essa propriedade também, mas a gente deixa para a próxima aula. Tá? As informações aqui sobre block. Já falei isso aqui agora. Tá aqui, olha só. Aqui a gente botou esse cara aqui como bloco, e aí ele vê que ele ocupa toda a região aqui da página, só não deixa espaço mais para ninguém aqui. Esse é o elemento block, tá? Aqui o inline block, que está aí. Tá? E aí, o que é o display none, né, pessoal? Assim, outro valor para o display é o none, tá vendo?
Com o display none, o elemento ele some da página, ele fica invisível na página. Tá? A ideia do none é a gente esconder coisas. Certo? Por exemplo, olha só. Por exemplo, digamos que esse cara que acabou de aparecer aqui, olha, esse cara aqui. Ele, por padrão, ele está escondido, ele está none, digamos, né? Depois a gente... Ele tá none, digamos. Mas, quando eu coloco o mouse em cima de uma dada propriedade, o valor dele passa a ser display, digamos, tá, pessoal? Não sei, porque eu não conheço aqui o código do negócio. Ele passa a ser display. Ele estava none, mas algum evento aqui desencadeou o aparecimento dele para, né, mostrar alguma informação para o usuário. Isso é muito comum, né? Por exemplo, uma janela modal, por exemplo. Uma janela modal, né? Uma janela modal... A janela modal é uma janela que aparece pedindo alguma informação do usuário. Né? Digamos assim, isso aqui é o div, olha só. É o div aqui, né, que cria esse modal aqui. Ah, pessoal, tem um botão aqui, ó, excelente. Ó. Tem um botão aqui, tá vendo? Então, olha só. Esse modal que aparece quando eu clico, ele está display none. Ele está escondido. Mas, quando o usuário clica, eu uso o JavaScript para transformar ele em display block, para ele aparecer na página. Entendeu a ideia? Tá? Então, assim, esse display é muito usado para isso, assim, para a gente definir coisas que vão aparecer na página na medida que o usuário está interagindo com ela, tá? E aqui eu mostro um exemplo, a gente pode até programar esse exemplo aqui, até para a gente já, assim, ir se habituando aqui com o JavaScript novo, né? Aqui a ideia dessa página aqui é a seguinte, olha só. Eu tenho aqui um conteúdo textual, né? E esse primeiro parágrafo aqui, ele vai sumir quando o cara clicar em nome, porque a propriedade de display dele vai virar nome. Tá? E quando o cara clicar em block, o parágrafo vai aparecer, porque o display dele vai virar block. Vamos tentar programar isso junto, pessoal. Como eu falei já, eu gosto de sair misturando conteúdo, né? Assim, vou falar de JavaScript agora, porque eu acho que, em eu falando de alguma coisa de JavaScript aqui agora, quando vocês forem ver JavaScript mesmo nas aulas, por exemplo, a partir da semana que vem, a partir de quarta-feira, vocês já tem alguma familiaridade e aí fica mais fácil de você assimilar o conteúdo, né? Então, vamos lá, vamos tentar brincar aqui um pouquinho, que é bom que a aula não vira só propriedade, a gente programa um pouquinho aqui também. Então, olha só, eu vou criar aqui, né? 2 parágrafos, o Lauren, e outro parágrafo aqui, Lauren também. Esse primeiro parágrafo aqui, eu vou colocar um ID nele aqui, vou colocar o ID igual a alfa aqui. Alfa. Certo? E vou colocar aqui 2 botões. Opa, botões. Um vai ser o block e outro vai ser o none. Certo? Então, a nossa página está assim, olha só. Certo? Nossa página está assim. A minha ideia é, quando o cara clicar em none, que vai sumir. Se clicar em block, esse cara que vai aparecer. Tá? Vamos ver aqui como é que vai ficar esse troço aí. Vou botar o script aqui. Eu falei para vocês que é melhor a gente programar no arquivo separado, né? Colocar aqui no script.js. Mas para facilitar as coisas, vou criar logo aqui, tá, pessoal? Vou deixar logo aqui no meio para a gente, num canto só, já visualizar aqui a solução. Mas, assim, quando vocês forem fazer uma coisa do zero de verdade, vocês vão colocar isso em um arquivo separado, certo? Aí, olha só, eu vou criar aqui, né? Um array. Eu vou criar aqui um array com esses botões aqui, olha só. Então, aqui eu tenho aqui, né, objeto document. Objeto document, ele é um objeto relacionado com documento web mesmo aqui, tá? Ele tem uma série de propriedades e métodos que a gente vai ver, né, nas aulas de JavaScript. Uma desses métodos é o carry selector all, que eu vou utilizar para selecionar todos os botões
da minha página. Então, olha só, aqui eu vou colocar o seletor CSS dos caras que eu quero selecionar, certo? Se fosse, por exemplo, se eu tivesse, por exemplo, um cara da classe, por exemplo, carta, eu usaria o ponto, porque aqui o seletor CSS. Seletor CSS de uma classe, a gente usa ponto. Mas eu quero, como eu estou usando seletor de tags, eu quero selecionar essa galera aqui, esses dois botões, então vou utilizar aqui button, certo? Então, quer que selector all, ele vai selecionar todos os botões e o resultado é um array. Esse cara aqui não é exatamente um array, tá, pessoal? Ele é uma espécie de... ele é uma espécie de lista, de coleção, ele não é exatamente um array, tá? E é por isso que, por exemplo, eu não posso utilizar isso aqui, olha, uma coisa que existe no JavaScript é, por exemplo, o for each. Ele deixa? Ele vai deixar usar o for each aqui? Deixa eu ver se ele vai deixar, pessoal. Console. É que ele deixou? Eu achava que ele... Então, assim, eu jurava que esse cara não era um array, ó. Então, assim, o for each, ele é uma forma da gente percorrer um array, tá? Aqui no slide, eu jurava que esse troço não era um array, era uma coleção. Eu não sei se mudou recentemente, na minha cabeça, esse cara aqui não era um array, mas, enfim. Por isso que eu usei o for aqui para percorrer o botão, tá vendo? Os botões aqui desse cara. Mas aqui, nesse caso, a gente pode usar o for each mesmo. Para percorrer, assim, o for each aqui ele é um método de botões. O pessoal, se ficar muito embolado, né? Estou tentando deixar claro aqui que é a ideia, né? For each é um método de botões, é um método de array, aliás, onde essa função aqui vai ser executada para cada botão. Para cada elemento desse array, essa é a função que vai ser executada. Onde esse B aqui, ele é o quê? Cada um dos botões. Cada elemento. Tipo assim, por exemplo, olha só. Const vetor é igual, por exemplo, a isso aqui, ó. Acabei de criar um vetor aqui. Se eu fizer, por exemplo, vetor.forEach, aqui no caso, eu vou aqui, olha, eu posso criar aqui uma função onde cada elemento do meu array vai poder ser acessado aqui de dentro. Por exemplo, posso botar console.log elemento. Aqui no caso, ó. Você vê que assim, elemento aqui, né? Você viu aqui, né? Que assim, esse element aqui, ele vai valer, né, para cada elemento aqui do array. Né? É como se estivesse fazendo uma interação, onde cada um desses valores aqui, para cada um desses valores, eu vou chamar essa função, né? E o parâmetro dessa função vai ser exatamente o valor do elemento que eu estou chamando naquele momento. Então, olha só, o que ele vai fazer aqui é imprimir 1, 2, 3, 4, 5 para mim aqui, tá vendo? Tá? Esse é o for each, que eu jurava que não ia funcionar aqui para esse tipo de array aqui. Que aqui, para mim, isso aqui era uma outra coisa, isso aqui era uma coleção. Eu acho que até mudou recentemente isso aqui, pessoal. Ou então eu estou confundindo. Ou então, na verdade, o que retorna uma coleção é esse cara aqui, get element by tag name. Enfim, eu posso estar engolindo mocho aqui também. Mas vamos lá, vamos fazer assim então. Estou usando for each aqui então, certo? Então, assim, pessoal, eu acho que um for each não vai funcionar aqui. Eu acho que o for each não vai funcionar. Não vai funcionar o for each aqui. Eu vou ter que usar o for mesmo. Sabe por quê? Eu vou fazer com for e depois eu explico por que ele vai funcionar assim, tá? Eu vou só manter o console.log aqui. Mas vou fazer o for aqui. Então, vamos lá. Olha só, deixa eu só adiantar por que ele vai funcionar, pessoal. Porque, olha só, aqui eu estou mudando o array aqui, olha. Buttons.onClick vai receber uma função dentro do for. Esse buttons aqui é esse array aqui, esse array que eu defini fora. Então, aqui dentro do for, eu estou de fato mudando o botão. Mas, se eu fizer alguma coisa com esse B aqui,
esse B é uma variável local dessa função. Eu não estou alterando esse cara. Eu estou alterando o argumento da função, a coisa que é local da função. Tá? Então, assim, no caso, o for each não vai funcionar. Aqui a gente vai utilizar o for mesmo. Tá? E desculpa se ficou meio embolado, tá, pessoal? A gente vai voltar a ver isso aqui nas aulas lá de JavaScript, tá? Vou botar aqui length, né? Fazer o percorrimento normal aqui do array. E ele vai ser incrementado de uma vez, né? E aí, olha só, eu vou fazer. Esse for aqui, ele vai passar para cada elemento do botão, né? Tanto que eu estou colocando aqui até o tamanho do botão, né? Então, assim, para cada elemento do array botão, eu vou programar o método onClick desse cara. O método onClick desse cara. E aí, o método onClick desse cara vai ser igual a uma função, né? Lembrando assim, né, pessoal, JavaScript é uma coisa que é meio, né, às vezes bizarra mesmo, né? Porque, por exemplo, até se muitos falou que, na verdade, sim, os objetos JavaScript não existem métodos. Existem propriedades, é sempre propriedades, mas algumas dessas propriedades têm como valor uma função. Tá vendo? Isso aqui é uma propriedade. Eu estou fazendo a propriedade, vai receber. A propriedade onClick vai receber o valor de uma função. Então, assim, durante muito tempo se falava isso, né? Assim, que, na verdade, não tem método JavaScript. Hoje em dia, assim, como né, a orientação objeto do JavaScript está mais consolidada a partir do S6, a gente vai ver isso depois, a gente já começa a falar de métodos também, tá? Mas o fato é, isso aqui é uma propriedade que está recebendo como valor uma função, né? Assim, essa semântica, ela vale, né? É uma propriedade, né? É que eu vou fazer aqui, pessoal. Eu vou fazer o seguinte, olha só. Eu vou recuperar aqui, ó, esse elemento aqui, esse elemento alvo aqui. Aqui eu vou usar o carry selector para recuperar o elemento cujo ID é alvo. Tá vendo como a gente está usando aqui, nesse momento, os seletores CSS que a gente aprendeu? Então, assim, para eu selecionar o elemento cujo ID é alvo, vou usar cerquilha alvo aqui. E aí, para esse cara, eu vou mudar a propriedade style dele, eu vou mudar os estilos dele, e vou mudar qual propriedade? A propriedade display. E eu quero que a propriedade display desse cara aqui, desse primeiro parágrafo, ela vire o label do botão. Então, assim, o label do botão. Então, olha só, como a gente vai fazer isso aqui? Como a gente vai pegar esse cara aqui? Olha só. Eu vou passar um argumento aqui, tá? Todo evento JavaScript, né? Você vê, cara, aqui eu estou programando um evento. Se eu colocar aqui um esse aqui, ele vai ser um objeto retratando o evento que acabou de acontecer. Então, quando o cara clicar no botão block, ele vai disparar um evento. Esse evento, ele tem propriedades e tem métodos. E aí, para acessar esse objeto relacionado com o evento, eu vou passar o E aqui, tá? Então, assim, quando eu clico E aqui, eu estou referindo ao evento click. Esse evento click aconteceu aonde? Aconteceu em algum lugar, aconteceu no botão. Para eu acessar o local onde o clique aconteceu, é a propriedade target do clique. A propriedade target, ela é uma referência ao botão onde o clique aconteceu, tá? Então, lembrando, o E aqui é um evento que relaciona com o evento clique que acabou de acontecer, e target é uma propriedade, o local onde foi clicado, o elemento que foi clicado. E esse target aqui, então, ele é uma referência ao botão aqui, e agora eu só preciso fazer é pegar o conteúdo do botão. Para pegar o conteúdo do botão, é a propriedade do botão chamada inner.html. É uma propriedade geral de tudo que é elemento, né? Inner.html serve para pegar o conteúdo interno da tag. Não importa se é HTML, se é texto, esse inner.html aqui vai pegar o conteúdo interno do elemento, tá? Então, olha só o que está acontecendo, pessoal. Aqui, quando o cara clicar no botão, né, no botão aqui, eu vou fazer com que a propriedade display desse cara aqui, que foi selecionado aqui, passe a ter o conteúdo, o valor da propriedade display passa a ser igual ao valor, né,
interno do botão, o nome do botão, o label do botão. No caso, vai ser block ou nome, tá? Pessoal, espero que não tenha ficado muito embolado aí para vocês, mas está aqui, olha só. Vê se funciona. Não funcionou, vamos ver aqui por quê. Alvo, select, salvei aqui. Botão. Onde que eu estou errando aqui? Botões.onClick. Aí é igual a zero aqui, né, pessoal? É igual a zero aqui, faltou isso. Eu fiquei muito tempo desconectado, pessoal. Foi quantos tempo, então, mais ou menos? O senhor tinha colocado i igual a zero na função. Ah, tá. Então foi rapidinho, né? Que caiu aqui a conexão, né? Ah, que bom, que bom. Achei que tivesse perdido tudo aqui que eu tinha falado. Vocês tinham que mostrar alguma pergunta aqui, coisa assim? Aqui eu perdi todas as mensagens, né, que foram colocadas, né? Deixa eu botar aqui. Já tá gravando aqui ainda, né? Só botar para apresentar aqui. Então, vocês viram, né? Eu consertei aqui, né? Botei o i igual a zero aqui. Era o bug que eu tinha deixado. E está aqui, né? Funcionando, certo? Então, quando eu clico em none, eles aparecem. Quando eu clico em block, ele aparece, né? Exatamente o que a gente tinha, né, feito ali, né? Que a gente tinha pensado ali, né? Pessoal, eu falei uma coisa aqui quando vocês tinham sumido aí. Quando eu fui ver aqui, vocês tinham sumido. Mas, assim, só para reforçar de que a minha ideia aqui é mais apresentar a cara da linguagem novamente, né? Como eu fiz a primeira aula, para que quando vocês forem chegar lá na aula de JavaScript, vocês já tenham alguma familiaridade, tá? Essa é a ideia, né? Assim, como é uma coisa que é muito diferente, é legal assim a gente já ir, né, mostrando um pouquinho para vocês, quando chegar lá, vocês já conseguirem entender JavaScript numa boa, tá bom? Então, assim, não se espantem se ficou meio estranho, se não entendeu muito bem, né? Se está muito estranho, porque a gente vai depois reforçar esse conteúdo nas aulas a partir da próxima semana, a partir de quarta-feira, tá? Tá bom? Então tá aqui. Eu tenho também, né, outra propriedade aqui, propriedades relacionadas ao texto, né, ao alinhamento de texto. Aqui no caso, né, a propriedade text align, ela permite eu definir, né, se o texto vai estar alinhado para a esquerda, para a direita, se vai estar centralizado, se vai estar justificado, tá? Propriedade bem básica, né? Mas é legal a gente mostrar. Essa propriedade, aliás, eu tenho outras propriedades relacionadas com texto. Por exemplo, tem um texto indent. Em texto indent, ele permite colocar uma indentação, né? Como eu coloco, por exemplo, um código mesmo, né? Como eu coloco como eu coloco para um código de, assim, né? Indentação mesmo, né? Aqui. Isso que vai fazer essa propriedade indent aqui.
Text Transform permite você transformar, né, o texto em maiúsculo, minúsculo. A gente pode até botar aqui, ó. Por exemplo, aqui. Eu quero que style. Quero que o P, no caso, o Text Transform dele seja, por exemplo, uppercase. Ó. Uppercase. Aí vai ficar tudo maiúsculo, tá vendo? Posso botar tudo minúsculo e por aí vai. Tá? Text Transform é isso. Text Decoration permite você colocar um underscore, né, assim. Decoration. O underline, aliás, um underline aqui, né, nos elementos. Por exemplo, a tag A, ela por padrão possui um underline, né, no texto. Tag A é aquela que a gente coloca o link. A gente pode tirar isso também com o text decoration, tá? Tem o line through também, que coloca uma linha em cima. Aliás, coloca uma linha cortando, né, o texto. Tem outros valores aqui também desse text decoration. É isso. Eu tenho word spacing e letter spacing. Por exemplo, letter spacing, ele vai colocar um espaço entre as letras, né? Ninguém usa esse troço, né? Só para vocês saberem que existe, né? Tá vendo? As letras ficaram mais espaçadas. Da mesma forma como posso colocar um espaço entre as letras, eu posso colocar também um espaço entre as palavras, tá? Então tá aí. Vamos falar aqui de posicionamentos. Tá, vamos falar aqui de posicionamento. É o último assunto aqui da aula, que na próxima aula a gente vai começar a falar de flex. Foi a Isabelle que falou, né, Isabelle? Perguntou se a gente ia, né, falar de Flexbox. Assunto da próxima aula, tá? Vamos falar aqui de posicionamento. Posicionamento assim, bem importante aqui em CSS, tá? É a propriedade position. Com a propriedade position, eu consigo definir qual é a posição de elemento na minha página, tá? Onde que ele vai aparecer na minha página, tá? Para a gente brincar aqui com a propriedade position, eu vou colocar uma imagem aqui, olha só, uma imagem aqui. Aqui vai ser css.png. E para essa imagem, a gente tem que diminuir o tamanho dela, que ela é muito grande. Tá, por exemplo, igual a 40px. Opa. Pessoal, a gente raramente faz isso aqui, né? MG é igual a width 40px, né? Por quê? Porque aqui eu estou dizendo que toda imagem vai ter 40px, né? Então, assim, eu só estou fazendo isso aqui porque, na verdade, a página tem uma imagem só, mas só para, né, ficar direto aqui nossos exemplos. Mas é uma coisa que a gente não costuma usar, né? Desse jeito aqui, tá? Mas está aqui, né? A nossa página. Deixa eu botar aqui 60 pixels. Tá? Eu tenho aqui, então, a propriedade position. Eu vou utilizar essa propriedade para definir as posições dos elementos dentro da minha página. O valor padrão para essa propriedade aqui é o static. A propriedade estática eu não vou mexer na posição, a imagem vai ficar exatamente no local onde o fluxo do conteúdo deixou ela. Tá? Aqui, no caso, como eu coloquei essa imagem como filha do body, ela vai ficar aqui encostada no body. Tá? Tá lá no topo da página, certo? Então, estática é isso, assim, ela é o local padrão para ela, tá? Eu tenho também a relative, que aqui, no caso, a imagem também, a posição da imagem não é mudada, mas com essa propriedade relativa aqui, quando essa propriedade position, na verdade, o valor dela é relativo, eu posso aqui definir, por exemplo, que eu quero que a imagem ela, por exemplo, apareça a 40 pixels à esquerda do local onde ela deveria aparecer caso eu não utilizasse a propriedade position. Estou confuso? Vou repetir, tá? Vou botar aqui, por exemplo, top é igual, por exemplo, a 20 pixels. Seria o seguinte, que a imagem
ela vai se deslocar para a esquerda e para baixo. Olha só. A imagem ela foi para a esquerda e para baixo. Por quê? Porque como a posição ela é relativa ao quê? Ela é relativa à posição onde ela estaria caso o valor aqui caso o valor da propriedade position fosse, por exemplo, static. Então, quando ela é static, ela estaria nessa posição aqui, ó, mais perto aqui do body, né? Mas quando ela é relativa a essa posição que ela estaria aqui. Ela no caso, ela vai andar, né, 40 pixels para a esquerda, 20 pixels para baixo, na realidade, 40 pixels para a direita, né, porque ela se afasta da esquerda, né, e 20 pixels para baixo, relativamente ao local onde ela estaria, né, caso ela não estivesse utilizando a propriedade position aqui, tá? Isso é relativo, tá, pessoal? Eu tenho também o valor absolute, aqui no caso. E o absolute, você vê o seguinte, que no relativo, né? Aqui não pressionei Ctrl R ainda, tá? No relativo, a imagem, ela tá... você vê assim, como a imagem foi para baixo, o texto foi para baixo também. Porque a imagem e o texto estão dentro de uma mesma camada aqui na minha página, né? A posição da imagem vai interferir na posição do texto. Mas quando eu defino aqui absoluto, isso deixa de ser verdade. Vou dar Ctrl R aqui agora. Então, você vê que assim, a imagem, ela se destacou em relação ao fluxo do conteúdo, né? Ela não pertence mais à mesma camada de conteúdo aqui do texto. Ela foi para frente. E aí, como ela não pertence à mesma camada, ela não interfere mais no conteúdo textual, tá? O absolute é isso, tá, pessoal? Ela é como se eu tivesse criado assim camadas de conteúdo, onde em cada camada eu vou colocar uma coisa e cada uma dessas coisas não vão interferir no fluxo do conteúdo dos elementos que estão nas outras camadas, tá? A ideia é essa, tá? Aí olha só, aqui se eu copiar esse troço aqui várias vezes, vem o seguinte, né? Que no absoluto, a imagem, se eu usar no scroll aqui, né, a imagem vai andar para cima também, igual o texto, né? Tá? Aliás, pessoal, olha só, uma coisa que é importante é que esse absolute aqui, o posicionamento dela, né, por exemplo, se eu deixar aqui 0 igual agora aqui, ó, 0, ela vai ficar encostado no body. A imagem vai ficar encostada no body, certo? Aqui está aparecendo só a margem do body mesmo. Mas a imagem está aparecendo no body. E aí, quando eu defino aqui, né, um valor aqui, aí ela vai se afastar aqui, né, do body, de acordo com esses valores que eu especifiquei aqui. Bom? Tá? E eu posso colocar esse cara aqui, então, olha só, então, de novo, né, o absoluto, se eu mexer no scroll aqui, a imagem, ela some, ela segue igual o conteúdo, né? Mas se eu colocar fixed aqui, então, a imagem, no caso, ela não vai mais, ela vai ficar fixa, não importa se eu estou usando o scroll. Tá? Essa é a ideia, tá? Esse é o fixed, pessoal. Em relação ao absolute, eu vou ver esse cara aqui. Vou colocar aqui uma outra imagem também. Eu vou colocar aquela imagem lá do React, que está ali também, ó. React. E aí aqui eu vou criar uma classe igual a img1. E aqui, para essa imagem aqui, eu vou criar uma classe chamada img2. E seria mesmo legal se eu botar, por exemplo, logo CSS aqui, botar uma coisa mais descritiva assim, né? Logo React, porque assim, quando a gente está trabalhando com classes, a classe você coloca, né, um nome que é de acordo com a função do elemento dentro da página, né? Já que isso aqui são logos, vou botar desse jeito aqui. Tá? E aqui no caso, vou botar, né? Logo CSS, opa. E aqui eu vou colocar logo React.
Cliquei lá de novo lá no link, ó. Deixa eu aumentar um pouquinho o React aqui. Vou botar, por exemplo, igual a 120 aqui. Você vê que assim, como eu estou usando absoluto aqui, né, cada um deles é um absoluto, então cada um deles está ocupando um espaço diferente na página. Você vê que o React está em cima do logo do CSS e o logo do CSS está em cima do texto, cada um na sua própria camada, certo? Esse é o comportamento, né, assim, que a gente tem quando a gente coloca as coisas absolutas, certo? E vocês veem também, né, que o React está aparecendo na frente do logo do CSS, por quê? Porque o React, aqui no caso, ele está, né, na frente do CSS, tá vendo? Como ele está na frente aqui, ele vai aparecer na frente do logo do CSS. O texto está aparecendo atrás por quê? Porque o texto aqui, no caso, ele não tem position absolute, então ele vai lá para trás. Só quem é camada que vai para frente é aqueles caras com elemento com position absolute, tá? Que é o React e a imagem. E como o React ele está aparecendo depois, aqui eu estou colocando depois, então ele aparece na frente do CSS. Mas eu posso mudar isso utilizando uma propriedade chamada ZIndex. A propriedade ZIndex é o seguinte, assim, esse Z é o seguinte, né, pessoal? Se eu considerar, por exemplo, que a largura é o eixo X aqui da minha página, a altura é o eixo Y, eu posso, né, visualizar, imaginar que também existe um eixo Z que define o que vai aparecer na frente de quê aqui na minha página, tá? Então, na verdade, tem isso, tem esse eixo Z aí que define o que vai aparecer na frente de quê, tá? Se eu disser aqui, por exemplo, que o CSS, aqui no caso, o Z-index dele é igual a 2, e eu colocar aqui por React um Z-index igual a 1, você vê que esse cara aqui, o Z-index dele é maior, então, por causa disso, o React aqui no caso, ele vai aparecer depois do logo CSS. Então, assim, aqui vai inverter, tá vendo? O CSS vai para frente agora, tá? Então, o que define o que está na frente de quê é essa propriedade Z-index aqui, tá? Deixa eu ver se vocês estão aqui ainda. Pode, tá, Felipe? Pode sim, tá? Assim, você falou absoluto, no caso? Você fala propriedade absoluta? O valor absoluto para a propriedade de position? Pode, tá? O relativo, ele é sempre relativo à posição que ele estaria na página. E a posição dele na página é definida por quem? Pela posição do pai, né? Se eu colocar aqui, por exemplo, essa imagem como relative, e ela, como ela era filha do body, ela está nesse canto por quê? Porque ela é filha do body, ela vai ficar, né, exatamente colada com o body. Mas se eu colocasse essa imagem aqui no meio, dentro de um div aqui no meio, essa imagem seria colocada, né, relativa, a posição dessa imagem seria relativa ao div, né? Então, assim, nesse caso, eu ainda poderia, mesmo assim, utilizar, né, essa propriedade para deslocar, mas ela deslocaria em função da posição que ela teria dentro do div, caso eu não estivesse utilizando essa propriedade aqui. Tá bom? Então, você pode, tá? Você pode sim. E o absolute também, tá? O absolute, assim, ele aqui, ele está funcionando em relação ao body, nessa distância aqui em relação ao body, mas você também pode colocar o absoluto relativo a um outro elemento, se esse outro elemento, assim, for um ancestral do logo CSS, que tem a propriedade position igual a absolute ou relativo, tá? Então, assim, por padrão, o absolute é relativo ao body. Mas se esse cara aqui for filho de um elemento que também tem a propriedade position definida, então esse cara aqui ele passa a ser relativo também a esse cara. Então, assim, a propriedade aqui
esse top left aqui também vai valer, né, para o absolute dentro desse cara, tá? E nesse caso, o absoluto aqui não é relativo ao body, é relativo também ao ancestral dele, que tem a propriedade position definida, tá? Mais ou menos isso, tá? Isso depende do pai. Então, beleza? Vamos seguir no slide aqui. Aqui eu fiz um JavaScript também, não vou fazer aqui agora que eu já fiz lá com a propriedade display, mas está aqui, né? Eu fiz essa paginazinha aqui, né? E conforme vai clicando, isso aqui é a propriedade position com valor static, isso aqui é a propriedade position com valor absolute, mas aqui no caso eu defini um distanciamento, né? Top left, né? Então, relativo, que ele fica relativo a essa posição original aqui. O absoluto, ele se destaca, né, do conteúdo, né, e passa a virar uma nova camada na página. E o fixed, ele, né, ele permanece nessa posição aqui, independente se você está usando scroll ou não, tá? Então, está aqui propriedade position. A gente pode colocar uma imagem na frente da outra utilizando o z-index, é isso que eu estou mostrando aqui agora, tá? E o z-index aqui no caso, eu posso aqui botar 2.000 aqui, eu posso botar 1.000 aqui, não importa, é importante que um seja maior que o outro, tá? Aqui eu posso botar o valor que eu quiser, não tem problema nenhum, tá? Então tá aqui, se eu quiser colocar uma imagem na frente da outra, eu vou precisar colocar o z-index, tá? Certo? Assim, se eu quiser definir exatamente qual vai ser a imagem que vai estar na frente da outra, tá? E em relação aqui ao posicionamento relativo, né, para vocês verem assim, que o relativo, posicionamento em relação ao pai, né, tirando até a tua dúvida aqui, né, Felipe? É relativo ao pai, porque assim, eu coloquei aqui um parágrafo, olha só, um parágrafo aqui, né, digamos esse parágrafo. No meio desse parágrafo tem aqui uma tag spam com a class super. Né? O parágrafo tem essas propriedades aqui, o spam tem essas propriedades, aqui no caso ele é vermelho, e tem um font size menor, né? Eu botei 0.6 em aqui, font size menor. E olha só, todos eles têm position relativa aqui, olha só. Todos os spams, né? Como ele é relativo, ele vai ser relativo em função do pai, em função, né? Em função do pai, não, em função da posição que ele estaria normalmente lá dentro do fluxo do conteúdo, tá? Então, por exemplo, o fluxo do conteúdo normalmente seria, né, esse texto aqui, ele aparecer aqui no meio, né? E é em função do pai, porque na verdade o próprio pai que define, né, assim, o fluxo, como é que vai se comportar ali o fluxo do conteúdo, né? Assim, a posição do fluxo do conteúdo vai depender da posição do pai, certo? Então, assim, depende dos dois, né, do fluxo do pai, né? E aqui eu defini que a propriedade, a classe super, né, esse primeiro cara aqui, o valor top dela vai ser menos 10, né? Se eu tivesse colocado, por exemplo, top 2.10, ele ia se afastar para baixo, né? Ia se afastar do topo indo em direção abaixo. Mas como eu coloquei top menos 10, né, com valor negativo, ele foi para cima, né? Ele faz assim, vai na direção contrária àquela que seria se o valor fosse positivo, né? Tá bom? Você vê que é relativo ao local onde ele estaria normalmente aqui. Aqui ele foi para cima, aqui ele foi para baixo, né? Bota um menos 10 aqui, tá? Então, né, tá aqui a propriedade relativa, né, bem clara aqui, né, com esses exemplos, né? Tá bom, pessoal? Deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui. Não tem. Tá aqui um exercício, né, para vocês. A ideia aqui, na verdade, sim, né? Se você pegar esse conteúdo aqui, do jeito que ele tá, ele vai renderizar esse conteúdo aqui, tá vendo? Essa página aqui. E a ideia é você colocar, né, usar propriedade position relativo, tá, pessoal? Para que essa página aqui se transforme nessa página aqui. Tá? Essa é a ideia desse exercício aqui. Tá? Essa página aqui que é renderizada por esse conteúdo vai ser transformada nessa página aqui, tá bom? E aí coloquem lá, né, no GitHub esse exercício aqui, tá? Beleza, pessoal? Alguma dúvida?
Tranquilo, né? Tranquilo, professor. Tá bom, beleza, beleza. Então é isso, pessoal. Então a aula era essa. Na próxima semana a gente vai continuar vendo CSS, né? Vamos ter mais uma aula de CSS. E aí na quarta-feira a gente já começa a ver JavaScript, tá bom? Então a gente se vê aí na próxima semana. Um abraço aí para vocês. Tchau, tchau. Abraço, professor. Abraço, valeu. Tchau, Tchau, tchau. pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau, tchau. Valeu, valeu, pessoal. Valeu.